Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de inglês instrumental, agora eu trouxe o conhecimento prévio, que é um tópico bastante interessante quando se trata de estudar a leitura em língua materna ou em língua estrangeira. Conhecimento prévio é todo conhecimento que você acumulou até esse momento na sua vida, sendo conhecimento de várias fontes, de vários formatos, conhecimento prévio. Os tipos de conhecimento que eu trouxe também para vocês, que são poucos, mas são bastante relevantes para o nosso estudo. O conhecimento intuitivo, que é aquele inato ao ser humano e faz parte da subjetividade. Tá? Quando você vê que tem algo errado, mas não sabe explicar o porquê. Isso acontece bastante na linguagem, no nosso dia a dia. O conhecimento linguístico, que é todo conhecimento compartilhado pelos falantes de uma língua, e abrange a gramática, o conhecimento das palavras, o conhecimento lexical, e as regras de uso dessas palavras e dessa gramática também. Ok? Então veja só. Eu tenho um texto em inglês e me pergunto, o que significa o título do texto? Que conhecimentos tenho sobre este assunto? No texto, quais palavras conheço? Tem adjetivos? Qual a ordem deles na oração? Ou seja, eu faço essas perguntas para me guiar na leitura de um modo consciente, ok? Então, vamos adiante. Conhecimento enciclopédico, que é adquirido através dos livros e da educação formal. Conhecimento de mundo, que é um conhecimento geral, né? Sobre tudo praticamente que a gente tem na nossa vida. Então, algumas pessoas têm um conhecimento maravilhoso de como se fazer pão de queijo. Esse é um conhecimento bastante interessante. O conhecimento procedimental, que é aquele de como fazer as coisas. Por exemplo, como se monta uma bicicleta, como se faz uma paródia. Esses conhecimentos são usados na leitura em língua portuguesa de forma automática. Eu não percebo que estou usando esses conhecimentos, certo? Então, para a língua estrangeira, para o inglês no nosso caso, nós precisamos desautomatizar esses processos de leitura com esses conhecimentos todos para que nós possamos fazer uma aplicação desses conhecimentos de forma consciente, ok? Então, um texto para a gente ler em língua inglesa. O que você sabe sobre glicogênio? Bom, leia o texto, pause o vídeo, leia o texto e responda a seguir a pergunta: o que é glicogênio? Bom, se você pausou o texto e leu, eu também pausei e li, mas não entendi muito bem, porque eu não sei o que é polissacarídeo, eu não sei essa relação do glicogênio em animais com amido nas plantas, o que é um polímero, né? E qual a relevância dessa informação aqui de 60 mil resíduos de glicose? Então veja, um texto um pouco técnico da área de biologia, bioquímica ou saúde, né, dependendo da abordagem, que a gente lê em língua portuguesa, mas tem dificuldade de entender porque faltam alguns conhecimentos bastante essenciais para esta leitura. Mas vamos para um texto mais fácil, tá? Então eu estou aqui no site do Ministério da Saúde e tem aqui o que você precisa saber. O que é Covid, quais são os sintomas, como é transmitido, diagnóstico, como se proteger, se eu ficar doente, serviço de saúde, fake news, perguntas frequentes. Certo? Então, tem alguns tópicos sobre o coronavírus e faça o teste. Veja cada um desses tópicos e tente falar sobre o que você sabe sobre cada um desses tópicos. Eu garanto que alguma coisa você sabe sobre cada um desses tópicos aqui. Por que isso acontece? Porque desde março, né, nós estamos em junho de 2020, e desde março que nós somos bombardeados com as notícias sobre o coronavírus. Nós sabemos o que é a doença chamada Covid, os sintomas, como é transmitido, porque nós estamos tendo esse conhecimento sempre atualizado. Ele é atualizado todos os dias quando ligamos a televisão ou nas redes sociais. Então, veja, um texto sobre glicogênio pode gerar um pouquinho mais de dificuldade para ler, tá? Porque faltam alguns conhecimentos, mas o texto sobre Covid, não. É um texto mais fácil de ler. Por quê? Porque para ele eu tenho conhecimentos atualizados que vão me fazer compreendê-los. Ok? Então, para a próxima aula, eu gostaria que vocês baixassem lá no Google Drive, eu coloquei na descrição o endereço, são 2 links, para você baixar
esses textos aqui, ó, e aí você vai escolher através do título. Leia só os títulos e escolha um para ler, tá ok? Leia em inglês mesmo, tente ler sem traduzir e depois você vai responder as perguntas aqui abaixo, tá? São 3 perguntinhas só, bem fáceis para você responder depois que você fizer a leitura. Não traduza em português logo na primeira vez que você lê. Tente ler em inglês, veja o que você consegue compreender, é muito importante. Então, pessoal, ficamos por aqui, até a próxima aula e nos vemos na próxima aula de inglês instrumental.